Opa, tudo certinho com você? Mais um vídeo do Arqueólogo Musical, canal de curiosidades musicais do passado. Músicas, álbuns, cantores que fizeram a história da música no mundo todo. Aqui é o Basílio que fala, peço que você possa se inscrever, dar uma força pro canal, compartilhar e vamos embora. Há um tempinho eu fiz um vídeo sobre um disco interessantíssimo de 1958 no campo do jazz, Louis and the Good Book, Louis Armstrong e a Bíblia. Disco que foca com temas espirituais. Um subgênero do jazz é espirituals. Nesse disco, Louis Armstrong canta várias canções, entre elas Down by the Riverside. Tem um monte de coisa lá só sobre espiritualidade. Um disco interessantíssimo, porém que não vendeu muito, não fez muito sucesso. O Louis Armstrong, que todo mundo conhece, What a Wonderful World e outras coisas por aí. Hoje eu vou falar sobre um disco que saiu 23 anos depois no campo do rock. Eles, U2, banda irlandesa como todos conhecem, formada em 76, que em 1980 a banda gravou o primeiro álbum, Boy, com temas de frustrações da infância, juventude. E inclusive esse disco, dizem que teve muita gente que gostou muito do primeiro disco deles, o Boy, principalmente os homossexuais, tem tudo isso daí. E o garotinho foi proibido na capa, porque por causa de o garotinho que saiu na capa. Depois esse garotinho também sairia na capa do War, de 83, o terceiro disco. Mas hoje eu quero falar, só faltando. Falei de temas, o álbum Boy, temas de juventude, infância, juventude, mas também tem All You Follow, que fala sobre espiritualidade, no primeiro disco dos caras. Aí veio o segundo, October, lançado em 1981 pela Island Records. Esse disco é todo sobre temas espirituais, religiosos, e que o próprio Bono disse numa entrevista que o disco não vendeu muito. Foi o disco mais difícil deles produzirem. Disco que o Bono, como principal letrista, ele perdeu a mala com as letras, teve que fazer de improviso para encerrar as sessões de gravações do disco. Ele só foi achar a mala muitos anos depois. Então o Bono diz que ele fala desse disco assim como o disco religioso e o mais difícil de sair. E ao mesmo tempo vendeu pouco. Glória é uma espécie de louvor. Muitos pensam que Glória tocou aqui no Brasil também. Muitos pensam que é um tema, um rock romântico. Não é. É um louvor. Glória. Tem também Fire, fala sobre um fogo que você não sabe o que é. É de uma pessoa conversando com Deus. Tomorrow é uma música que o Bono é sobre a mãe dele. Fala sobre um tema pesado, fala sobre o carro da funerária vindo retirar a mãe dele. E aí nisso eu tenho que entrar em outro tema, que é o quê? Que influenciou com certeza esse disco e a carreira do próprio U2, que foi o quê? O Bono perdeu a mãe dele em 1973 de leucemia, e ele muito jovem ainda, com 13, 14 anos. Isso influenciaria ele profundamente na composição das letras, na vida como um todo. E acontece que o U2 também tem uma outra coisa, que é o seguinte, mas eu vou cair nisso depois. Voltando no assunto para não misturar as bolas. O Bono veio de família cristã, e tanto o cristianismo quanto o fato dele ter perdido a mãe cedo foram fatos que influenciariam com certeza a carreira do Bono e do U2 como um todo, e o Bono como principal letrista. O U2 soube fazer uma coisa muito interessante, que com certeza foi o que projetou os caras para o mundo, que foi o que? Cada época, em cada álbum, centrar temas super especiais, como no primeiro, Boy, infância e juventude. No segundo aqui, October, temas espirituais. No terceiro, War, de 83, guerras civis, direitos civis. O quarto, Unforgettable Fire, sobre direitos civis negros, norte-americanos. A própria faixa Pride in the Name of Love é sobre Martin Luther King. Até o disco também de Joshua Tree, esse aqui, tem temas espirituais, como por exemplo I Still Have Fun What I'm Looking For, eu ainda não sei o que estou procurando.
Então essa foi os primeiros anos, esses foram os primeiros anos e o U2 que se projetou para o mundo nos anos 80, né? Porque os anos 80 foram os anos principais da carreira desses caras, né? Juntos desde 76, nunca o sucesso subiu a cabeça, nunca se separaram até hoje, achei interessante isso. Que mais aqui? O garotinho que sai na capa, ele do primeiro disco do Boy, saiu também no War. O nome dele é Peter Rowan. Não sei porque ele ter saído na capa do primeiro disco, até que tudo bem, tudo a ver, né, com infância e juventude. Já no War, não sei por que ele saiu na capa. Aí se você souber comentar aqui, eu fico feliz. Então hoje falando sobre o U2, um disco que não vendeu muito, não fez muito sucesso, October, mas que é bastante interessante, e sobre a carreira dos caras. Para finalizar esse vídeo, eu quero falar o seguinte, voltando no tema que sobre o falecimento da mãe do Bono, muitos cantores principais, John Lennon, Paul McCartney, Elvis, todos esses perderam a mãe cedo. Até um cantor que eu fiz um vídeo aqui recentemente, o Paul Anka, cantor canadense, radicado nos Estados Unidos, também perdeu a mãe cedo. O fato de pegar o Lennon e McCartney mesmo, por exemplo, eles terem perdido a mãe cedo, esse fato influenciou completamente a carreira deles e não foi diferente com o Bono. O Elvis também teve isso. E aquela própria música Let It Be, o Paul McCartney escreveu de um sonho que ele teve com a mãe dele. Eu sempre achei essa música um porre, mas quando você vê a letra, a história por trás da música, aí é bem bacana. Muito bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Aqui quem falou foi o Basílio, hoje falando sobre o álbum October do U2 e também dos primeiros discos dos caras, né? Boy, depois o terceiro War, Unforgettable Fire, The Just Sweet Tree. Esse aqui também, só para finalizar, essa árvore de Josué, ela está num deserto lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Olha que curioso. Vê como é que esse disco também tem uma conotação espiritual. E ele mistura elementos do jazz espiritual que eu citei no começo do vídeo, que o Louis Armstrong, entre outros grandes nomes do jazz, fizeram também no campo do jazz espiritual. O U2 misturou ritmos nesse disco. Fez muito, é o disco deles que mais fez sucesso, com certeza, é o The Just Sweet Tree. Fez mais do que o War, de 83, que foi o disco que realmente projetou os caras pro mundo, né? Aqui quem falou foi o Basílio. Eu peço que você possa se inscrever, dar uma força pro canal e até um próximo vídeo. Valeu!